Bom dia, que dia abençoadíssimo. É tão bom nós nos reunirmos ao redor da palavra, porque a palavra de Deus traz um bom ânimo para nós. A palavra, ela traz uma alegria contagiante. Porque todas as vezes, né, Vera? Ô, glória! Que nós ouvimos a palavra, o nosso coração é como um solo para receber a palavra que você está ouvindo. E a Bíblia diz que quando você está ouvindo a palavra, rapidamente vem o adversário, vem Satanás e tenta roubar a palavra do nosso coração. Mas nessa manhã somos fortes e corajosos, vamos segurar firme a palavra do nosso Pai. Antes de começarmos, eu queria ler Isaías 55, antes de nós orarmos. Quem vai ministrar nessa manhã não sou eu, é a Marílis, aleluia. Semana passada, quarta-feira, quando eu passei o microfone para ela terminar a reunião para orar, e falei assim, a Marílis que não gosta de orar. Só que eu esqueci de falar uma pequena palavra, pouco. Ela não gosta de orar pouco. Por falar em oração, semana passada nós fizemos uma semana de ensino aqui na igreja, das 7 às 8. Foi uma semana maravilhosa, muito edificante. E nós queremos continuar um pouquinho o comecinho dessa semana. Então, segunda, terça e quarta-feira, das 7 às 8, nós vamos adorar a Deus. Vamos colocar em prática tudo aquilo que nós passamos a semana ouvindo. Então, se você puder estar conosco, amanhã, segunda, terça e quarta, das 7 às 8, estaremos adorando a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre adoração, porque às vezes a gente confunde muito adoração com louvor, mas a gente pode misturar tudo, mas nós gostaríamos que vocês guardassem bem no coração o que significa adorar a Deus. Quando você adora a Deus em momentos de dificuldade na sua vida, o que acontece? Você enxerga Deus, você está lá junto com Deus no trono da graça e você enxerga toda aquela situação como Deus enxerga. E Deus nunca enxerga problema, Ele sempre enxerga a resposta, a solução. E aquilo que diante de mim é tão gigantesco, se torna tão pequeno, porque Deus não vê como a gente enxerga as coisas. Então a adoração faz você enxergar a sua situação como Deus enxerga. E às vezes o dia é tão rápido, né? A rotina do dia é tão... pressiona tanto a gente que nós temos aquele hábito, Deus sabe o que eu estou pensando, Deus sabe o que eu estou sentindo, e eu oro o tempo todo. Sim, isso é bom você pensar em Deus o tempo todo. Mas o que Deus quer de mim, de você? Se você olhar assim, a essência da Bíblia, qual é aquilo que a Bíblia traz de mensagem para nós? Que Deus quer você. Deus me quer. Ele quer intimidade. Ele quer relacionamento. E às vezes nós ouvimos tantas coisas da religião que Deus fica tão longe e a gente se sente tão insignificante. Parece que Deus está muito longe, muito alto. Quando eu não era nascida de novo, eu sempre pensava, tem tanto problema no mundo, tem tanta gente precisando. Deus, responde primeiro a oração de fulano. Está tudo bem comigo, eu dou conta da minha vida, eu dou conta das minhas coisas. Porque eu não tinha o verdadeiro conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? Que Deus me ama. Que Deus não me deixou entregue à morte. Que a escolha errada de Adão naquele jardim, Deus não foi pego de calça curta. Quer você creia ou não, existe um Criador. Existe alguém que criou você. Existe uma eternidade à tua frente. Quer você acredite ou não, você é imortal. Você nunca vai deixar de existir. Quando eu falo de imortalidade, estou dizendo de existência, você vai viver para sempre. Você está numa jornada e o dia que os seus pais escolheram
trazê-lo à terra, começou a tua história. Aí começou a tua história, tua jornada. Os teus pais te colocaram em um caminho de morte, não por culpa deles. Adão foi o culpado. Toda a raça humana nasce longe de Deus, inimigo de Deus, pela natureza que nascemos. Mas, lá no Jardim do Éden, Deus deu para nós uma resposta poderosa. Ele disse, olha, Adão, você fez tudo errado, a terra se tornou maldita por tua causa. Eva, você vai ter agora filhos e você vai sentir as dores de parto. Satanás, dessa mulher, Eva, vai nascer o descendente e vai esmagar a tua cabeça. E ele mostrou como seria o caminho de volta para casa. Jesus não veio trazer uma igreja, uma religião para a terra. Ele veio fazer com que o pai dele se tornasse o nosso pai. Por isso que ele disse, quando os discípulos perguntaram, nos ensina a orar. A primeira coisa que ele disse, que ninguém do Antigo Testamento poderia dizer. Nenhum dos santos oraram assim. Ele disse, Pai, que estás no céu. Ele chamou Deus de Pai. E ele abriu a condição para que você e eu também pudéssemos chamar Deus de Pai. E é uma escolha. E é uma escolha muito, muito, muito pessoal. Que você tem que fazer sozinho. Eu fiz a minha escolha não num lugar como esse. Não ouvi numa pregação. Mas porque alguém me deu uma Bíblia. E disse para mim que eu não conhecia Deus. E ela estava certa. Não conhecia realmente. Eu conhecia uma estrutura religiosa. E naquele dia no meu quarto, eu falei comigo mesma. Eu posso crer na Bíblia. Eu posso crer em Deus. Eu posso crer que existe o Espírito Santo. Eu posso crer em Jesus. E aí eu falei algo que mudou a minha vida. Eu disse, Deus, joga a minha verdade no lixo. Eu quero a tua verdade. Existe uma verdade a respeito de Deus, a respeito de qualquer situação que você está enfrentando. E essa verdade é libertadora. Então vamos ler Isaías 55, eu vou ler a partir do versículo 6 até o 13. Depois nós vamos orar e depois a Marilis continua. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do bosque baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Então a palavra de Deus corre velozmente sobre a face da terra. E ela dá fruto, ela produz algo. Então é muito importante você compreender que Deus tem uma palavra para você e para mim. E nunca uma palavra de derrota.
sempre uma palavra de vitória. Se você olhar para o rei Davi, que não era rei quando foi chamado para ser rei, ele era um jovem. Os irmãos achavam, quando olhavam para Davi, ele era um pastorzinho de ovelhas. Quando Golias olhou para Davi, disse: isso é um moleque. Mas Deus não via assim. Deus não pensava assim. E Deus encontrou no coração de Davi a condição para se revelar a ele. Todo aquele que tem fome e sede, venha a mim, venha para Jesus. Então, que nessa manhã a palavra possa vir como um bálsamo sarador sobre o teu coração. Que a palavra de Deus seja um bom ânimo para você nessa manhã. Que a palavra de Deus te levante nessa manhã e que você enxergue como Deus enxerga todas as coisas. Que você saiba que não existe nada mais precioso para Deus do que você, do que eu. Que você compreenda que Deus não é contra você, Deus é por você. E que não existe nada nessa manhã que Deus não possa te responder. Então vamos orar? Inclina teu coração a Deus, fique como você desejar. Mas eu quero que você foque Deus nessa manhã. Que você pense que Ele é por você. Que você pense que a Ele a honra, a Ele a glória. Então fecha teus olhos e diga para Deus que você o ama, que você confia nele, se você ainda não o conhece como Pai. Diga para Deus: Pai, Deus, eu quero te conhecer como meu Pai. Pai, nessa manhã te damos todo louvor, toda honra, toda glória te damos nesta manhã. Tu és um Deus bom para nós. Um dia o Senhor enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor enviou Cristo à terra e criou um caminho de volta para casa. Muito obrigada, Pai, porque podemos voltar para casa, porque podemos voltar para casa. Muito obrigada, Pai, porque existe uma casa para voltarmos na eternidade. Muito obrigada porque somos morada santa do Senhor. Muito obrigada, Pai, porque fazemos a boa escolha de dizer que Tu és o nosso Salvador. Tu és tudo para nós, Tu és a nossa vida. Tu és todo o suficiente para nós nesta manhã. Tu és a nossa vitória nessa manhã, Tu és o nosso milagre nessa manhã, Tu és o nosso consolo nessa manhã, Senhor. Tu és a força dos nossos braços nesta manhã, Tu és a vida abundante em nós nesta manhã, Pai. Nós te damos toda a honra, toda a glória. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pela presença doce do Teu Espírito Santo conosco nesta manhã. Que neste exato momento cadeias do inferno sejam quebradas no nosso meio. Toda operação das trevas seja neutralizada nas nossas emoções, seja neutralizada na nossa jornada, na nossa caminhada. Toda resistência maligna seja detida agora pelo poder do nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor sempre faz por nós infinitamente mais. E a Olívia diz: aleluia. Amém. Oh, glória. Marilis. Aleluia. Bom dia, bom dia. Deus é bom. Nós te amamos, Jesus. Te agradecemos por sua bondade, Jesus. Toma, neguinha. Aleluia. Como a Rita falou, essa semana a gente teve um período juntos. Nós aprendemos um pouco sobre adoração, não que eu saiba, assim, tudo sobre adoração, que eu sei é bem pouquinho. Mas é o suficiente para me sustentar. Deus sempre nos conduz. O Salmo 23 diz que Ele é o nosso bom pastor. E um pastor faz o quê? Cuida das suas ovelhas. Ainda que ela ande pelo vale da sombra da morte. Não há por que a gente temer a morte. Ela foi vencida no Calvário.
Jesus está morto? Jesus ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Para que ele ressuscitou? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Para que a eternidade não fosse perdida para nós. Aqueles que já se foram de nós, o meu pai, o pai de Rita, a mãe de alguns, a minha mãe, eu sou órfã de pai e de mãe. A eternidade é real, é verdadeira. E ela está aí para nós, porque nós temos um bom pastor. O pastor de nossas almas, o supremo pastor, que nos guia mansamente nesse período e por toda a eternidade. Estaremos com ele, celebraremos com ele, desde já celebramos. Porque nós passamos da morte para a vida. Não tememos a morte. Deus consolando meu coração na perda do meu pai. Um dia ele falou assim para mim, um dos dias que eu estava lá chorando. Porque é direito nosso o luto. É seu direito o luto. É meu direito o luto. E eu estava lá, enlutada, chorando. E Jesus falou para mim, filha, você está triste, mas eu estou alegre, porque eu tenho alegria na morte dos meus santos, porque eu recebo os meus santos. A nossa tristeza é a falta deles. Mas não há tristeza para nós, não há luto para nós que estamos em Cristo. Nós passamos da morte para a vida. Nós estamos na vida. Ele é a ressurreição e a vida. Não tememos a morte, porque tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. A sua carne mortal foi vencida pela cruz. Você não é obrigado a andar segundo os ditames da sua carne. Você não precisa obedecer sua carne. Você tem domínio sobre ela. Quando Deus fez o homem, ele disse assim, está tudo aí e você domina sobre tudo. O que é que o homem não domina? Diz aí para mim. O que que o homem, por sua inteligência e sabedoria, não domina? E por que que nós dominamos? Porque o Senhor nos concedeu a autoridade para dominar. Quem domina sobre os peixes? Tem algum peixe grande demais no mar que a gente não possa pegar? Tem alguma baleia gigante demais que a gente não possa pescar? Fala aí para mim. Tem algum animal sobre a terra que a gente não possa domar? Ou vencer? Ou subjugar? Por que nós não subjugaríamos a nossa própria carne? Você tem autoridade sobre sua própria carne. Você tem domínio sobre os seus desejos. Quando Caim desejou a morte de Abel, Deus foi ter com Caim. Você sabia que Deus fala com todos os homens? Qualquer homem na face da terra tem a habilidade de ouvir Deus. O da sarjeta, o embriagado na sarjeta, o drogado, o rebelde, o homicida. Todos têm poder. Todos têm a capacidade de ouvir Deus. Se ela vier novamente aqui, eu vou dar o microfone para essa pregadorinha mirim. Nós temos a capacidade de ouvir Deus. Quando Caim intentou no coração matar Abel e planejou a morte de Abel, o que foi que Deus fez? O texto diz que ele foi ter com Caim. Falou, Caim, deixa eu falar uma coisa para você. O seu desejo é contra você. Cabe a você dominá-lo.
Os nossos desejos carnais é contra nós. Mas cabe a você dominá-lo. Nós que somos nascidos de Deus temos a vantagem das vantagens. Nós temos algo que Salomão não teve, que Davi não teve, que Noé não teve, que Moisés não teve. Nós temos uma natureza como a de nosso Pai. Nós somos filhos. Salomão, quando teve que enfrentar a natureza dele, ele não teve como escapar. Que é o que está escrito em Romanos 7. O bem que eu quero fazer, mas o mal, o texto diz, reside em mim. Quem é a pessoa onde o mal reside? Que tipo de mal é esse que reside no ser humano? A palavra de Deus diz que Salomão foi o homem mais sábio da terra. Salomão foi o homem mais sábio da terra. Mas o texto bíblico diz, sabe o quê? Que Salomão fez altares para deuses estranhos e permitiu que suas mulheres e ele próprio prestou culto a deuses estranhos. Porque ele não era nascido, a natureza dele era caída. Mas você tem a natureza morta? Não. Ou você é filho? Filho. João, Evangelho de João. Quem tem o direito de ser filho? Como eu me torno filho? Como eu escapo do mal que reside, herdado de Adão? Bom é ser família, Jesus. Evangelho de João. Nós te amamos, Jesus, por tudo que o Senhor é para nós, a nossa poderosa salvação. Capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. O verso 1. No princípio era a palavra. E a palavra do nosso Pai não volta vazia. Ela fez e faz aquilo para que ela é designada. No princípio era a palavra ou o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada. Nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 8. Vamos para o 10. O verbo estava no mundo, verso 10. Vou pular a parte que fala de João Batista. Verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esse é o versículo que eu quero. Mas a todos, eu, você, a todos quanto o receberam, deu-lhes
o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando foi que você se tornou filho de Deus? Para que o seu coração reconheceu esta verdade. Eu lembro que o dia que Deus mudou o meu coração, eu associo aquele dia. A minha irmã, mais velha que eu, 1 ano e um pouquinho, já tinha se convertido a Jesus e ela estava me evangelizando. Mas eu resistia a ela com tudo que eu tinha. Eu era uma católica fervorosa. E naquele dia eu tive uma briga com meu pai. Discussão, né? E eu fiquei tão brava, que eu procurei um lugar para me refugiar. E eu fui para a paróquia do meu bairro. A paróquia onde eu era cristã. E fiquei chorando sozinha. Eu sabia como entrar na igreja. Eu sabia a porta que ficava aberta durante o dia. E fiquei lá sozinha na igreja, na paróquia, orando. E tinha não era um púlpitozinho, era um coisinha assim, um aparador de Bíblia. Só, meu amor. Tinha um aparador de Bíblia aberto no Salmo 119. O texto que estava aberto era o Salmo 119. E eu chorando, encostei no coisinho e fui ler o Salmo. E à medida que eu estava lendo o Salmo, meninos, aquele Salmo parecia uma pintura de mim mesma. Era eu me vendo, era um retrato. Era um retrato meu, o Salmo 119. E o versículo que saltou no meu coração foi: como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Eu tinha 22 anos de idade. E eu falei, meu Deus, é a pergunta do meu coração, eu quero. Porque eu ia para a missa, mas depois eu saía e bebia todas. Eu era catequista, empenhada, mas andava no caminho da minha natureza pecaminosa. Mas só que eu desejava ser como a Bíblia manda. Eu desejava ser. Então, quando eu li aquele versículo, eu falei, Jesus, eu quero. Como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Como pode os jovens aqui, que eu ainda sou jovem, estou com 57, mas ainda sou jovem. Mas como você pode guardar puro o seu caminho? Fala aí para mim. Eu queria não bater boca com meu pai. Eu falo de beber, de fumar. Mas eu queria não ser agressiva com meu pai, desobediente com meu pai, respondona, mentirosa. Como é que eu faço para guardar puro o meu caminho? Como é que você pode guardar puro o seu caminho? O versículo seguinte responde: observando o seu caminho de acordo com a palavra de Deus. Mas meu pai, como é que eu faço para me submeter à palavra? Só tem um jeito de você se submeter à palavra. O primeiro passo que Deus fez foi me fazer reconhecer a verdadeira palavra. E o verbo estava no mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou, venha filha, venha. Venha que eu vou te guiar por pastos verdejantes. E naquele dia eu orei, Pai, eu quero ser pura. Meus irmãos, sabe qual é o maior mistério da palavra? É o novo nascimento. Você não sabe a hora que ele acontece, não sabe como acontece, pertence unicamente a Deus. Eu só desejei ser, como a palavra de Deus diz, que nós podemos ser. O resto ele fez. Eu não vi, eu continuei a mesma magrela, eu continuei a mesma Amarilis, no meu físico, mas algo dentro de mim aconteceu. E o que foi que aconteceu? Hoje eu sei. Eu nasci de Deus. O vento sopra onde quer.
Nesse exato momento, a única coisa que você precisa é desejar no seu coração ser uma nova criatura. É desejar no seu coração ser filho de Deus. Eu quero ser filha de Deus. Eu não sei como, mas eu quero ser. O resto Ele faz. É um milagre. Não está na nossa mão o poder de fazer isso. É Ele que faz. Do mesmo jeito que é um milagre, uma criança ser formada no ventre da mãe. Como é que você foi formado no ventre da sua mãe? Fala aí para mim. O salmista fala, de forma extraordinária o Senhor me formou. Vocês conseguem imaginar como é que Deus faz os ossos do ser humano? Quem Ele faz primeiro? Os ossos? A carne? O que Ele faz primeiro? Como é que isso acontece? Como é que Ele faz medula juntas? Isso é milagre, meus irmãos, é o poder da palavra. O novo nascimento é de igual forma. Ele simplesmente fez. Não importa o que você pensa, não importa mais o que você sente, você é uma nova criatura. Você agora é filho de Deus. E tem o direito de andar na liberdade de filho. Você não é mais escravo das suas emoções. Você não precisa viver triste. Você não precisa viver abatido. Você não precisa viver ansioso. Você não precisa viver irado. Você não precisa viver abrasado, desejando todas as mulheres que passam, desejando todos os homens que passam. Nós não somos mais escravos do medo. Agora eu sou filha de Deus. Eu ando na liberdade da glória de uma filha de Deus. Não me envergonho, porque jamais serei envergonhada. Jamais sofrerei vexame ou afronta. Não há do que você se envergonhar. Você é livre. Você é liberto do Senhor. Você é bendito do Senhor. Você pode andar na liberdade de filho que você é. A palavra do nosso Pai é a verdade. E quem é que tem a capacidade de lhe ensinar a verdade? A Marilis? Rita de Cássia? Qualquer outra pessoa tem essa autoridade de lhe ensinar a verdade? João 16. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Ele é a verdade. E aquele que é a verdade, ensinando sobre o Espírito Santo, ele diz o seguinte, João 16, vamos ler a partir do 7. Mas eu vos digo a verdade. Ele vai falar um engano, uma mentira, ele vai te enganar? Eu vos digo a verdade, disse Jesus. Convém-vos que eu vá. Ele está falando da própria morte. Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Jesus precisava morrer. Jesus precisava ressuscitar. Jesus precisava ir para casa, porque senão nós não teríamos lugar. Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for,
eu vulo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram. Não creram, não creem em mim. O mundo crê em Jesus? Fala para mim, o mundo crê em Jesus? Esse é o pecado, não crê. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. A justiça que foi feita na cruz, o justo pelos injustos. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já foi julgado. O Senhor despojou principados e potestades e publicamente expôs eles ao desprezo, triunfando na cruz. Qual é o triunfo da cruz? É a troca, é a substituição, é o meu lugar. O meu Jesus tomou o meu lugar. Aquilo que era impossível a você fazer, Deus fez por você. Ele deu a você a condição, o poder de se tornar filho. Era impossível isso acontecer. O 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Quem é o responsável por guiar você à verdade? Quem Jesus designou para ser o seu mestre, o seu guia, depois que ele foi para casa? Quem é o Senhor da igreja hoje? O Espírito Santo. Ele é o Senhor da igreja. A terceira pessoa da Trindade. Não há diferença, meus irmãos, entre Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Eles são um só. Eles são Deus, no mesmo pé de igualdade. Quem é o Senhor da igreja? O Espírito da verdade. Ele é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. O Espírito é o Senhor da igreja. O Pai é o Senhor da igreja. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Atos dos Apóstolos. Antes que Olívia pegue a minha pregação. Atos dos Apóstolos. Vamos ler a partir do 3. Atos 1. Vamos ler do início para a gente compreender a dinâmica do texto. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Amém? Posso ler? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio de quem? Jesus agia sozinho? Não, ele nunca agiu sozinho. Nós também temos esse benefício de não agir sozinhos. Até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis,
aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Quem determinou que eles permanecessem em Jerusalém? Jesus. Mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O batismo com o Espírito Santo não é doutrina de homens, é uma doutrina bíblica, é seu direito ser batizado com o Espírito Santo. É seu direito o selo, o penhor da herança. É seu direito ser ensinado pelo Espírito Santo. Atos 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É nosso direito ser guiado pelo Espírito Santo. É nosso direito ser fortalecido pelo Espírito da verdade, pelo ensino da verdade. Conhecereis e a verdade te libertará. Sabe um pensamento? Rita leu o versículo de Isaías que fala que Deus falando, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Não é assim que está escrito lá? Sabe um pensamento que neutraliza o nosso relacionamento com Deus? E que é pregado amplamente. Que a vida inteira nós cremos assim, que nós somos servos. Aquele que é nascido de Deus não é servo. O que é nascido de Deus é filho, não servo. Você sabe a diferença entre um servo e um filho? Todos nós sabemos a diferença entre um servo e um filho. Entre uma pessoa estranha e um filho. A gente fala servo. Você não é servo, você é filho. Você é um filho que serve o seu pai em amor. Mas se você não fizer nada, você ainda assim é filho. Eu não vou ler a parábola, mas vocês conhecem a parábola do filho pródigo e do filho religioso, filho mais velho. Todos nós conhecemos, né? A parábola do filho pródigo. Qual dos dois era certo? Nenhum dos dois estava certo. Nem o que se relacionava com o pai por suas obras, porque ele reclama com o pai. Eu sempre lhe obedeci, eu sempre fiz tudo o que você mandou, pai. E agora vem esse desperdiçador, essa Rita desperdiçadeira, que andou por aí fazendo bem o que quis. Eu aqui tão certinha, todo domingo pregando na igreja, para a igreja do Senhor. Eu servindo ao Senhor, e o Senhor nunca fez nada por mim. Agora chega Rita, o Senhor põe um anel no dedo, faz uma festa. Rita pediu a herança dela e foi para o mundo. Foi gastar tudo o que podia, como podia, beber todas, ter vários amigos, festa, balada. Acabou o dinheiro, acabou-se os amigos. O texto fala que o filho pródigo foi à sarjeta. Ele comia, chegou uma hora que ele estava comendo a comida, dividindo, disputando no coxo a comida com porcos. E lá,
naquela condição, ele lembrou da casa do pai dele. Falou, lá na casa do meu pai, os servos têm uma condição infinitamente melhor. Eu vou voltar e pedir ao meu pai para me empregar, para eu ser servo dele, para me aceitar como servo. Esse foi o pensamento do filho. Mas o paizinho dele, todo dia ia lá, dar uma olhadinha para ver se o filhinho dele estava voltando. E com certeza, vou repetir aqui o que eu falei com as irmãs de manhã, com certeza aquele pai olhava para o caminho e dizia, Deus, guarda meu filho. Traz meu filho em segurança. Deus, protege o meu filho, traga meu filho em segurança. Livra o meu filho do homem violento, do sanguinário. E um dia aquele pai foi lá na estrada de novo e de longe, ele olhou e falou, gente, aquele andar eu conheço. Aquele jeito de andar eu conheço. Está mais magro, está bem magro, mas ainda assim é o mesmo. Como disse um irmão que... E o texto diz que ele correu ao encontro dele. E aceitou ele como servo? É assim que está escrito no livro, no texto? E disse para ele, tudo bem, vem ser meu servo, eu vou te aceitar como meu escravo, como meu serviçal. Não. O texto diz que ele recebeu como filho, que ele era filho. E deu a ele toda a condição de filho. E quando o outro filho veio reclamar, o que agia como servo, mesmo sendo filho, o que é que o pai falou com ele? Falou, filho, você é meu filho. Quantos cabritos você quer matar? Mate. Quantas festas você quer dar? Dê. O que é meu é seu. Meus irmãos, você não é servo. Você é filho. Mas existe uma condição superior para o filho. A glória de ser filho de Deus. A gloriosa glória de ser filho, liberto do Senhor, amado do Senhor, digno do Senhor, vestido pelo Senhor, com vestes talares, alva, vestes de justiça, nós andamos em retidão, procedentes da verdade. Nós não andamos como o mundo anda. Nós não pensamos como o mundo pensa. Nós não imitamos as obras infrutíferas das trevas. Nós não andamos em maledicência. Nós não andamos em contenda, em porfia. Efésios 5. Aleluia, Jesus. Nós chamamos. Efésios 5:1. Sede, pois... Como? Só imitadores? Sede, pois, imitadores. Só imitadores? Como filhos amados. E andai em amor. Como também Cristo nos amou e a si mesmo, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações. Antes, pelo contrário, ações. Verso 18. E não vos embriagueis com vinho,
no qual há dissolução, mas enchei-vos de quê? Do Espírito da verdade. Enchei-vos do Espírito da verdade. Como que eu faço isso? Como, Vera, que eu faço isso? Como que eu faço isso, João? O nosso irmão nos ensina, graças a Deus pelo nosso irmão Paulo, que deu a sua vida em obediência ao nosso Pai. E Deus o capacitou para nos ensinar. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Aqui tem um princípio, meus irmãos, o princípio da adoração. Você quer ser cheio do Espírito? A receita é adorar. Salmo 8. Eu só vou ler. Amém? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Pois expusestes no céu a tua majestade, da boca de pequeninos e criança de peito, suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Da boca de pequeninos e criança de peito, suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Salmo 149. Aleluia, diz o Salmo. Salmo 149. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na assembleia dos pecadores, dos santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta. Cantem-lhe salmos com aduf e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os soberbos. Os humildes, aqueles que se submetem à instrução. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores a Deus. Na sua mão, meu irmão, espada de 2 gumes. Para quê? Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, e para manter os seus reis em cadeias e seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os santos. De onde você tira força? De criança de peito? Dos lábios?
Eu vou ler, Ritinha. Mateus, fala aí para mim. Mateus 21. Sabe quem cita o Salmo 8? Mateus 21, vamos ler a partir do 14. Mateus 21, a partir do 14. Amém? Vieram a ele, Jesus, vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe. Eles perguntaram com indignação na voz. Não era um simples questionamento. Eles se indignaram e perguntaram para Jesus: ouves o que eles estão dizendo? Jesus, você está ouvindo o que eles estão dizendo de você, Jesus? Você vai aceitar? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e criança de peito tirastes o perfeito louvor. Mas é assim que a gente leu no Salmo? Lá no Salmo diz que ele tirou força. Mas Jesus disse, Jesus pegou a palavra força e deu uma outra versão para a palavra força. Perfeito louvor. No Salmo 46 nós lemos os altos louvores que leva cativo o príncipe desse mundo, que já foi vencido. Ele não pode te vencer, porque ele já foi vencido. Ele não pode te subjugar, porque ele já foi vencido. Existe para nós meios e formas. Deus pode suscitar dos nossos lábios. Deus pode suscitar dos nossos lábios os seus filhinhos. Os recém-nascidos. Você é nascido de Deus? É da sua boca que Deus suscita. O perfeito louvor é dos seus lábios que o seu Pai tira, dos seus lábios. A vida inteira a gente ouviu falar desse versículo se referindo às crianças. Nós somos os filhinhos do nosso Pai. Nós somos. Jesus falou, vocês nunca leram? Eis que é chegado os dias em que crianças, verdadeiros filhos, eu procuro verdadeiros adoradores, filhos e filhas, que vão poder me adorar em espírito e em verdade. Conhecedores da verdade. Você conhece a verdade a respeito da sua filha? Você conhece a verdade a respeito dos seus filhos? A palavra de Deus diz que grande é a paz dos nossos filhos. Você conhece a verdade de Deus sobre você? Sobre os seus amigos? Sobre a sua vida terrena e eterna? Você tem o Espírito da verdade que pode te ensinar. E conhecendo a verdade, você vai poder falar, entoar louvores ao seu Deus. Os altos louvores do seu Deus.
E vai poder dizer nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nada, nada pode me subjugar ou me separar do amor que eu tenho pelo meu Pai. Eu não abro mão do amor que eu tenho pelo meu Pai. Eu não vou deixar o meu Pai por nada. Ah, tem um crente lá que não anda segundo Deus, não vou mais na igreja. Ele não é meu servo. Não sou eu, Senhora, o Deus dele. Cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Deus não me chamou para julgar. Não julgueis e não sereis julgados. Como você quer tirar o cisco no meu olho se você está com a trave no seu? Como que eu posso tirar o cisco do seu olho se eu estou com a trave na minha? Eu estou enxergando alguma coisa? Rita, deixa eu soprar seu cisco aqui. Cadê seu cisco? Eu consigo ver? Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, para trás Satanás. A minha irmã, dela cuida o Senhor. Pai, eu te dou louvor, porque o Senhor proveu para ela plena e poderosa salvação. Tu é o Deus que desfaz o laço e quebra a lança. Pai, eu desligo a minha irmã dessa morte no nome de Jesus Cristo. Ore pelo seu amado, pelo seu irmão, por aquele que está pondo tropeço à sua fé, escandalizando a sua fé. O seu irmão na fraqueza dele se levantou contra você? Se levante diante do seu Pai com altos louvores e subjugue as obras das trevas. Faça justiça. As armas de nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Amém? Hoje eu não vou ultrapassar. Vamos adorar Ele um pouco? Nós te amamos, Pai. Você é batizado com o Espírito Santo? Você ora em línguas? Você é nascido de Deus? Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Pai. O Senhor é tudo para nós, Pai. O Senhor é a força de nossa salvação. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a força dos nossos braços. O Senhor é o arrimo de nossa sorte. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é o nosso Deus e nós te adoramos nessa manhã. Obrigada porque com cordas de amor o Senhor nos atrai para ti. Obrigada, Pai, porque o nosso coração pertence a ti. Tu é o Deus que sonda os corações. Tu é o Deus que nos conhece no íntimo, no profundo. O Deus que responde às nossas orações silenciosas. Os pensamentos, Pai, ainda não chegou aos nossos lábios. E o Senhor já os conhece todos. Obrigada pela resposta. Obrigada pelo desejo cumprido. Obrigada, Senhor, pelo milagre que vem das tuas mãos. Tu és o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa cidadela, a nossa força. O Deus que por nós tomou vingança. Tu és o Deus que por nós tomou vingança, Pai. Tu és o Deus que por nós tomou vingança. Subjugou aquele que era mais poderoso do que nós. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu a morte e livrou aqueles que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão, Pai. O Senhor nos pôs em plena liberdade. Nós agora andamos na liberdade da glória dos filhos de Deus, na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Obrigada por sua graça, por seu consolo leal. Nós te adoramos nessa manhã, Pai. Nós te adoramos nessa manhã, Pai. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa cidadela. Nós te amamos, Pai. Verdadeiramente, Pai nosso.
verdadeiramente nosso Pai. Obrigada, Pai, por tão poderosa salvação. Obrigada, Pai, obrigada, Pai. Obrigada, Pai, pelo novo e vivo caminho que o Senhor abriu para nós. Obrigada, Pai, vencendo a carne, rasgando a carne, o que nos separava do Senhor. Obrigada, Pai. Agora nós somos espíritos. Obrigada, recriados, nascidos de Deus, nós te adoramos. Não andamos mais segundo a carne. Não andamos mais segundo a vontade da carne, segundo os pensamentos da carne. Oh, Pai, andamos segundo a tua vontade, segundo os teus pensamentos. E essa é a vontade do Senhor. A nossa santificação, a nossa redenção, a nossa vitória, a nossa alegria. O Senhor nos coroou de graça e de misericórdia, Pai. Por isso nós te adoramos nessa manhã, com um coração sincero. Nós enchemos os nossos lábios, sim, Pai, de altos louvores. Bendito seja Deus, a nossa fortaleza. Bendito seja Deus, o nosso escudo, o nosso refúgio. Obrigada pela semana de paz. Obrigada pela semana de paz. Obrigada pela semana de paz, uma semana que o Senhor preparou para nós em vitória, Pai. Obrigada por sua graça, Pai. Obrigada pelos olhos do nosso coração iluminado. Nós te adoramos nessa manhã em unidade de fé, no vínculo da paz, no poderoso nome de Jesus. E a igreja diz: Aleluia. E amanhã eu espero vocês aqui para 1 hora de adoração. Glória. Às Das 7? 7 às 8. Um domingo abençoadíssimo para cada um de nós. Amém? Pode dar um abraço no seu irmão. Aleluia.